Se você é daqueles que já fez várias dietas para tentar emagrecer e nunca conseguiu, ou ainda se você conseguiu emagrecer, mas aquela barriga continua lá intacta, eu quero te ajudar um pouquinho nessa semana do emagrecimento inteligente. Então, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, @luna.araújo. E hoje vamos começar a semana do emagrecimento inteligente. Vem comigo! Não tem como falar de semana do emagrecimento inteligente sem antes falar da fome. Luna, por que eu sinto tanta fome? Se eu tô bem, eu sinto fome. Se eu tô mal, eu sinto fome. Se eu como, eu sinto fome. Se eu não como, eu também sinto fome. Gente, tem alguns fatores que podem estar te atrapalhando, como por exemplo, quesito psicológico. E quando eu falo psicológico, eu não estou dizendo só problemas. Já percebeu que quando você vai para casa da sua avó, você come mais do que comeria normalmente no seu dia a dia? Pois é, isso é um fator psicológico. Você tá lá envolvida, né? Relacionar a comida com carinho, com amor. E tá a família reunida. Tal, e você acaba comendo mais do que conseguiria normalmente. Isso é um fator psicológico. Dentro do psicológico tem também a questão emocional. Tem muita gente que acaba descontando as frustrações e os problemas na comida. Então, o ideal seria você procurar um psicólogo, se esse for o seu problema. Porque senão você nunca vai conseguir mesmo mudar o seu hábito alimentar se não começar pelo seu psicológico. Beleza? O segundo fator são os fatores de curto prazo. Por exemplo, a gente consegue reduzir o apetite de alguns pacientes com simples passos da alimentação. Sabe quando alguém fala pra você assim, come fibra, come fibra, come fibra, e você nem sabe por quê e acha que fibra é só chia, linhaça e aveia? Pois é. Então, as fibras elas demoram mais para ser digeridas, até mesmo porque o nosso organismo não consegue absorver a fibra. E como ela demora para ser digerida, ela na hora que a comida entra no duodeno, isso eu tô falando de comida, não só de fibra, ela entra lá no nosso duodeno, lá no nosso intestinozinho, o nosso duodeno, intestino, libera uma substância chamada TCK. E essa abençoada avisa para o pâncreas que ela não precisa mais liberar bile para digerir a comida que está dentro do estômago. E aí isso faz com que o seu estômago diminua a mobilidade. Sabe quando você está com fome e ele não fica falando lá alemão e se movendo? Pois é. E aí ela diminui a mobilidade do estômago. E isso faz com que você acabe não sentindo fome. O outro fator seria ausências de alguns nutrientes no seu organismo, como por exemplo o cromo, que eu já falei em uma das minhas lives. E o outro fator seriam os carboidratos, e a gente divide eles em simples e complexos. Os simples são basicamente tudo aquilo que é refinado, tá? Basicamente assim, açúcar, refrigerante que tem açúcar, pão branco, massa branca, tudo que tiver branco, tudo que tiver refinado, que não tiver fibra, aquilo ali muito provavelmente vai ser carboidrato simples. E qual é o problema do carboidrato simples? Ele é rapidamente absorvido. E aí você entra no looping do açúcar. O açúcar entra no seu organismo, ele é rapidamente absorvido. O que não é absorvido é convertido em gordura. Na hora que esse açúcar reduz, o seu cérebro recebe um comando. Tá faltando açúcar e a gente precisa daquele mesmo nível de açúcar novamente, porque está caindo este açúcar no sangue desta indivídua. E aí você acaba sentindo aquela fome descomunal, que você nem tá com fome. É só o looping do açúcar que dá essa falsa sensação de fome para você. E aí a gente entra com os carboidratos complexos, nosso carro-chefe, que seria para quem quer reduzir de peso. Por quê? Ela demora para ser digerida pelo nosso organismo, ela não é absorvida pelo nosso organismo e justamente por isso nosso organismo acaba perdendo mais tempo para tentar digerir e absorver ela. E isso faz com que a gente tenha a falsa sensação de saciedade. E você passa mais tempo sem sentir fome, porque seu estômago não mexe. E se você tiver consumido um mix de carboidratos simples com complexos, que seriam as fibras com as não fibras, você acaba tendo um nivelamento de açúcar na corrente sanguínea. E isso faz com que você não sinta fome. Isso mesmo, porque quando sobe e desce, você fica nesse vício. Já percebeu que às vezes você acaba de comer um brigadeiro ou uma panela de brigadeiro e logo depois você sente uma fome descomunal?
e começa a comer pipoca, refrigerante, sanduíche, biscoito, o que tiver pela frente. simplesmente porque quando o açúcar despenca, ele não cai, ele despenca, aí seu cérebro, galera, tá faltando energia de fonte rápida para ela. E qual é a desvantagem de ter sempre essa fonte rápida de açúcar no nosso organismo? É que o organismo não sabe o que fazer com aquele excesso de açúcar e ele tem que ir para algum lugar. Né? Se excesso tá sobrando, ele tem que ir para algum lugar. E aí, o que sobra acaba se convertendo, se transformando em gordura. Outro fator é o fator de longo prazo. Você já tem um histórico muito antigo com guloseimas, com comer demais. Isso acaba dilatando um pouco o seu estômago. E quando você tenta voltar ou tenta começar o processo de reeducação alimentar, onde você começa a reduzir os alimentos, a quantidade dos alimentos, você começa a sentir uma fome descomunal, basicamente por causa da mobilidade e contração aí do seu estômago. Outro fator que pode te ajudar é fracionar mais as refeições. Tem pacientes meus que a dieta tá bacana, numa quantidade de carboidrato bacana, tudo na proporção perfeita, e mesmo assim ele continua sentindo muita fome. Você tem que ver seus horários de pico de estresse. Tem gente que sente muita fome, geralmente à noite. Isso ocorre por quê? Porque geralmente você passou o dia todo sem comer, ou você passou o dia todo se cuidando muito mal, ou em estresse, e à noite ali é o horário em que seus hormônios estão completamente alterados e eles estão te pedindo arrego, te pedindo socorro, para que no dia seguinte ele esteja aí preparadinho para mais um dia louco, um dia corrido. No que fazer? Estratégias, como por exemplo a canela, que é rica em triptofano, que é um aminoácido que a gente chama de aminoácido do humor, que vai te dar a falsa sensação de saciedade. Mas, e além disso, ele é um regulador aí desses níveis que a gente tem falado durante todo este vídeo. Então, você precisa procurar um nutricionista para saber se é indicado, tá? Lembrando que os fitoterápicos não é bom você tomar junto com proteína, porque queima a proteína e tem outros paranauê envolvidos. Então, procure seu nutricionista e depois a gente fala sobre isso. O ato de mastigar libera para o teu cérebro a informação de eu estou comendo. Por isso que às vezes o seu nutricionista coloca lá castanha de caju, castanha do Pará, biscoito de arroz. Tudo como estratégia para fazer com que essas pessoas compulsivas ou que sentem muita fome fora de horário, sem necessidade, tenha sempre essa sensação de estar comendo muito, várias vezes ao dia. Eu espero que eu tenha ajudado. O link de tudo meu tá aqui embaixo. Se você gostou, compartilha e curte. Beijo, beijo. Tchau, tchau.